Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Hoje nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa para nós os cristãos tem um significado muito importante. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 28, versículo 1, que depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e se assentou sobre ela. O seu aspecto era como que de um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu como havia dito. Vinde ver o lugar aonde ele jazia. João, o Evangelho, também vai nos dizer no capítulo 20 e no versículo 1 que de madrugada, ainda sendo escuro. Sabe, você que está me assistindo, eu falava no início dessa mensagem que a Páscoa é um dia muito importante para nós. A Páscoa é importante porque nós precisamos relembrar algumas coisas. Jesus está reunido com os seus discípulos na quinta-feira, no cenáculo, onde então ele faz a ceia, celebra a ceia com seus discípulos, bebe do cálice, participa do pão, dá graças a Deus, fala dos propósitos de Deus na sua vida, o que viria a acontecer nos próximos momentos, nas próximas horas. Havia no meio deles um traidor que era Judas Iscariotes, você conhece muito bem a história, que em algum momento da ceia se levanta possesso por uma ira incontrolável e sai para literalmente vender Jesus por algumas moedas de prata. Jesus em seguida lava os pés dos seus discípulos, se levanta e todos saem, passam pelo Vale do Cedron e entram no Jardim das Oliveiras, aonde você conhece a história e sabe que Jesus ora ali no Getsemane, no lugar de prensa, e pede para que, se possível for, Deus afastasse dele esse cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a vontade dele. Os discípulos dormem, você sabe a história. Jesus então ali no jardim por 3 vezes ora, quando em um certo momento aparece Judas com os soldados para prender Jesus. Jesus recebe um beijo no lado do seu rosto para sinalizar aos soldados quem era Jesus. Judas assim o fez. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus é levado para ser julgado e posteriormente, de forma indigna e injusta, ele vai ser crucificado. Jesus é colocado na cruz, a cruz do meio, à sua direita e à sua esquerda existem 2 ladrões nas cruzes, e ao meio está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz. Jesus libera algumas palavras ainda na cruz, mas chega um certo momento em que ele espirra e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes de falar isso, ele ainda consegue encontrar forças para gritar em alto e bom som: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus espirra e ele entrega a sua vida ali na cruz. Jesus não morreu na cruz, Jesus se entregou na cruz do Calvário. Em seguida, um homem vai até Pôncio Pilatos, conversa com ele e pede generosamente se ele podia cuidar do sepultamento de Jesus e levá-lo à sua sepultura, na sua residência. Foi então que Pôncio Pilatos autoriza José de Arimateia e ele então leva Jesus para o sepulcro. E aqui entra agora o texto que nós acabamos de mencionar. Logo de manhã, de madrugada, ainda sendo escuro, Maria e Maria, as 2 Marias, vão ao sepulcro. E é interessante que quando João, o evangelista, ele nos diz que era de madrugada e era escuro, na verdade tudo estava muito escuro. Tudo estava muito negro. E a verdade é que tudo estava muito escuro e tudo estava muito negro desde a quinta-feira, logo após a ceia, quando eles entram no Getsemane. Escuro, negro por alguns motivos. Tudo estava escuro porque Jesus no Getsemane, ele ora e ele chora.
e o seu corpo inteiro está coberto de suor e sangue. E os estudiosos da medicina vão nos explicar que esse fenômeno se chama hematidrose, aonde que o corpo está sobre uma pressão psicológica tão grande, tão demasiada, que o corpo começa a liberar sangue. Partículas de sangue começam a fluir do corpo, e Jesus está nesta situação. Tudo está escuro porque Judas, aquele na qual caminhou com Jesus durante 3 anos, vende Jesus, trai Jesus, e ainda, para piorar, ele beija o beijo falso de Judas, e por isso tudo está muito escuro. Por algumas moedas de prata, Judas vende Jesus. Está escuro porque Pedro, ele nega o seu Senhor, ele nega o seu Salvador, ele nega Jesus como seu mestre. Tudo está escuro porque os discípulos abandonaram Jesus, conforme a profecia dizia, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam afastadas, se separariam. Tudo está escuro porque Pilatos age de forma covardia. Tudo está escuro por causa da angústia que Cristo está passando nesse dia. Tudo está escuro por causa da diversão dos soldados que na cruz, nos pés da cruz, disputam as vestes de Jesus jogando um jogo qualquer. A única luz que se vê nesses dias, a única luz que se vê neste domingo, é um pequeno grupo de mulheres que se coloca à distância da cruz, observando, conforme Mateus diz no capítulo 27 e o versículo 55, que havia ali muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. E entre essas mulheres ali na cruz estão 2 mulheres, Maria, a mãe de Tiago e João, e Maria Madalena. Por que estão ali? Porque estão ali para gritar a última vez o nome de Jesus. Estão ali que seriam as últimas vozes para que ele ouvisse antes da sua morte. Estavam ali para preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Elas estavam ali para limpar o sangue no rosto de Jesus. Sim, elas estavam ali para tirar a vermelhidão das suas pernas. Elas estavam ali para auxiliar Jesus, para fechar os seus olhos, para tocar na sua face. Elas estão ali, as últimas a deixarem o Calvário e as primeiras a chegarem ao sepulcro. De madrugada, diz o texto, quando ainda era escuro, elas saíram de encontro ao sepulcro. Houve um tempo em que elas ousavam sonhar. Agora elas já não sonham mais, porque na cabeça delas já é tarde demais para o sobrenatural acontecer. Afinal de contas, o instrumento de curas, o instrumento de milagres, o instrumento de restaurações, de ressurreição, era o próprio Senhor Jesus, que agora está morto. E agora? Os pés que caminharam sobre as águas agora estão perfurados. As mãos que antes curavam os enfermos, os leprosos, agora estão rasgadas, perfuradas, penduradas e pregadas naquela cruz. O corpo que abraçava as crianças agora está com o seu corpo todo dilacerado, ensanguentado do alto da sua cabeça até a planta dos pés. O peito que confortava o discípulo a quem ele amava, agora está perfurado por uma lança. As nobres aspirações, as belas palavras do reino de Deus e de vida foram cravadas naquela cruz. E agora essas mulheres estão indo ao encontro do sepulcro, para dar o último adeus ao homem que dera razão para que elas tivessem esperança. Porém agora não era mais a esperança que as levavam a subirem aquele lugar, a irem até aquele sepulcro. Agora era uma tarefa, agora era um sinal de gratidão, agora era um sinal de devoção pura,
Agora essas mulheres não esperavam nada em troca. Afinal de contas, o que Jesus poderia dar a elas agora? O que um homem morto poderia oferecer a essas mulheres? Essas duas mulheres não estão se dirigindo ao sepulcro para receber algo. Elas estão se dirigindo à tumba para dar algo. E ponto final. E há um momento em que nós também somos chamados a amar sem esperar, sem receber nada em troca. Eu e você muitas vezes somos chamados a dar algo às pessoas que nunca nos dirão nem mesmo muito obrigado. Às vezes nós somos chamados a perdoar aqueles que jamais nos perdoariam, ou que talvez jamais nos perdoarão. Às vezes nós somos chamados a chegar cedo e a sair tarde, quando ninguém percebe, quando ninguém se importa. Essas mulheres sabiam qual tarefa deveria ser feita. O corpo de Jesus precisava ser preparado para o sepultamento. Agora existe uma pergunta aqui: aonde estão as demais pessoas? Aonde estão os discípulos? Aonde estão aqueles que dizem estar dispostos a servir o Senhor Jesus sem querer nada em troca? Simplesmente servir Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Aonde estão agora os remanescentes? Pedro, discípulo de Jesus, Pedro que viu tantos milagres acontecerem, aquele que disse: não, eu estarei contigo, eu vou estar contigo, Jesus, eu não vou te negar. Pedro não se oferece a fazer isso. Cadê o André, discípulo na qual Jesus separou, honrou a ele para estar no seu grupo de discípulos, ver o extraordinário, e ele agora não é voluntário a isso? Cadê a multidão que foi curada? Cadê a multidão que foi alimentada após receber a palavra? Cadê os leprosos que foram curados? Eles também não foram vistos por perto agora neste momento. Aonde está aquela mulher do fluxo de sangue, que carregava aquela enfermidade 12 anos? E o paralítico que 38 anos estava naquele tanque lá em Betesda, o tanque de Betesda dentro de Jerusalém, o tanque da misericórdia. Onde está este homem? E aonde está aquele de Jericó que estava à beira de caminho, filho de Timeu, Bartimeu, que era cego? E Jairo? E a viúva de Naim, que Jesus ressuscitou os seus filhos? Aonde eles estão agora? Aonde está Marta, Maria? Aonde está Lázaro, o seu melhor amigo, a qual foi ressuscitado? Ele também não está ali. Mas naquele sepulcro, naquela manhã de madrugada, ainda sendo escuro, está ali Maria, e elas continuam firmes. E eu fico imaginando se elas pensassem como alguns de nós pensam, em desistir, cheios de frustrações, cheios de lamentos, dizendo: eu já estou cansado, aqui nessa casa é só eu, aqui nessa igreja é só eu, cadê todo mundo? Ninguém ajuda. Eu tenho certeza que elas foram tentadas a fazer isso. Mas é tão lindo quando a gente vê que elas não desistiram, e isso alegra o meu coração. Sabe por quê? Porque elas não estavam sozinhas. Sabe por que elas não desistiram? Porque Deus estava medindo cada passo delas. Ele estava sorrindo diante do desejo do coração delas, e feliz em ver a devoção naquele momento. E Ele tinha uma surpresa esperando por elas. E Deus me trouxe aqui agora para te dizer: você não está sozinho. Deus está medindo cada um dos seus passos, e Ele tem surpresas esperando por você, em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 2 até o versículo 4, relata que houve um grande terremoto.
E a Bíblia diz também que houve um relâmpago, nós lemos isso. E a Bíblia nos fala claro que o anjo desceu do céu, assentou-se sobre uma pedra e o seu aspecto era como de um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas, quando viram esses anjos, a Bíblia vai nos dizer que eles desmaiam de medo, ficaram com medo. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 13, diz que Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe: mulher, por que tu choras? Imaginem a cena. Maria e Maria, elas chegam no sepulcro de manhã cedo, de madrugada, ainda escuro, e quando elas chegam, a pedra havia sido removida do sepulcro, e o sepulcro está vazio. Aliás, existem 2 anjos, o texto é claro, e o evangelista Lucas, o médico Lucas, doutor Lucas, ele nos diz no capítulo 24, versículo 5, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E a Bíblia diz que Maria olha, vê os anjos, mas parece que ela ainda não tinha entendido o que eles haviam dito a ela. Eles disseram: por que você está procurando aqui entre os mortos aquele que vive? Olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, mas parece que ela ainda não caiu a ficha dela, ela não compreendeu. E a Bíblia vai nos dizer então que quando ela se vira para trás, ela vê um hortelão, ou melhor, um jardineiro, para você compreender melhor. E ela não reconheceu que esse jardineiro era Jesus que estava ali. Ela então pergunta a ele pergunta a ela: por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela não reconhece que é Jesus. Então ela diz: olha, eu estou procurando o meu mestre, eu estou procurando o meu Senhor, e o corpo dele não está mais aqui. E a Bíblia diz então que Jesus olhou para aquela mulher e falou: Maria. E quando essa mulher ouve o mestre dizendo Maria, o coração dela estremece, ela reconhece que Ele é o Senhor, porque quando Ele nos chama pelo nome, o nosso coração, a nossa alma estremece. E hoje Ele te chama pelo teu nome, Ele chama você pelo nome, porque Ele se importa com você. Quando Ele disse Maria, ela disse mestre, e ela abraça Ele. E você sabe que ela abraça Ele porque Jesus disse a ela: Maria, não me detenhas, Maria, não me segura, vai Maria, avise os outros, avise os discípulos que eu ressuscitei. Maria então vai avisar os discípulos: olha, eu encontrei Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. Em seguida a Bíblia diz que Jesus vai aparecer aos seus discípulos, Ele mostra as marcas da cruz. E eu resumo tudo isso que nós estamos falando nesses minutos de forma simples e breve, para todos nós que estamos ouvindo essa mensagem. O sepulcro parece ser o fim, o sepulcro para muitos é o fim da história, mas Jesus ressuscitou no sepulcro para dizer algo para você, para dizer algo para mim: existe algo a mais. A tua história não vai terminar do jeito que todo mundo pensa, existe algo a mais. Quem sabe tem gente que está aqui agora na fase do sepulcro, é aquela fase quando todo mundo olha para você e diz: acabou. Não adianta mais, não tem mais jeito. Olha, esse quadro é irreversível. Essa tua história não tem como mudar, já era. Tem uma pedra colocada em cima e tem alguém dizendo: acabou para você, acabou para tua família.
acabou este casamento, não tem mais jeito. Olha, essa igreja, esse ministério acabou. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, na manhã de domingo, e Ele estava dizendo: aonde muita gente vê um ponto final, eu coloco uma vírgula e recomeço a tua história. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero ser profeta de Deus para você e declarar que nesse domingo de ressurreição, os seus sonhos serão ressuscitados, a sua vida, os seus projetos serão ressuscitados, o seu casamento que parece que morreu, vai ressuscitar, a união na sua casa, a reconciliação na sua família, vai ser ressuscitado em nome de Jesus. E aquilo que todo mundo pensou que não tinha mais jeito, que já tinha acabado, eu declaro agora: está chegando um novo tempo de Deus para a tua vida. Escreva isso, não é o fim, ainda tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Não desista, não entregue os pontos, não jogue a toalha, não recue, não se entregue. Vai ter virada de página, vai ter porta abrindo, em nome de Jesus. Ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. O anjo disse: por que procurais entre os mortos aquele que ressuscitou? A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus vive, Jesus reina e Ele voltará. Ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria e Ele ressuscitou. E Ele disse que voltará e Ele está voltando. Creia nisso em nome de Jesus, que nesse dia a unção do Espírito Santo de Deus invada o seu lar e que você passe a viver um tempo de ressurreição em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus.